Pronto. Então, olha, agora a gente está em aula e a prof já está gravando, certo? Vamos voltar um pouquinho para a gente tirar qualquer dúvida que pode ter tido aí referente a essas razões? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Travei os microfones agora, vou compartilhar com vocês o meu quadro aqui, e vocês aí escrevam para mim, por favor, se vocês estão visualizando, tá bom? Todo mundo já conseguiu visualizar aí? Deu certo? Tá vendo? Perfeito. Então, maravilha. Pegar o meu quadro rascunho branco aqui. Muito bom. Eu vou só tentar dar uma ampliada para vocês, para que fique mais nítido a visualização, tá? Aí, acho que agora vai ficar interessante de vocês acompanharem. Perfeito. Então, vamos lá, sétimo ano. Olha, a gente está vendo nesse assunto, é claro, que a gente não vai fugir da parte que trabalha a álgebra da matemática, aquela parte abstrata, né? Aquela que envolve a letrinha. Então, aqui, a gente está estudando um pouquinho como é que a gente compara informações. Nós vimos desde a semana passada as razões, não foi isso? Onde a gente comparou algumas informações, certo? Então, vamos pegar aqui uma coisinha bem tranquila, assim, até um exercício, um exemplo que tinha que eu me recordei agora, que a gente até vai rever de novo, tá bom? Então, vamos supor que uma pizzaria venda lá, os doces do Carlos. Lembra, Carlos, que você me deu esse exemplo, essa informação? Então, de 50 doces, eu comi 10. Pronto, é uma razão, ok? A gente está comparando essas duas grandezas, a quantidade de docinhos. Saindo dessa comparação, entendendo essas grandezas, nós estudamos as razões especiais. Se lembram? Então, em live, na terça da semana passada, nós estudamos densidade demográfica, estudamos velocidade média, não foi isso? Isso, a razão é uma comparação, isso mesmo, Ana. Razão é uma comparação entre duas grandezas, certo? O que é grandeza? Você pode estar pensando aí nesse momento. Bom, então, grandeza são aquelas, eu vou chamar de coisas, são objetos, são informações da qual a gente consegue atribuir valor, mensurar, né? A gente deu um exemplo de saudade, de fome, lembram disso? Acho que sim, né? Esse é bem tranquilo da gente entender. Então, se a gente tem lá, assim, 30% de fome, eu tenho 1.400 de fome. Vejam que esse sentimento, na verdade, não é possível ser mensurado, porque a gente não tem comparação da minha fome com a fome de vocês, por exemplo, né? Ana, quando a gente fala assim, olha, 100 sobre 0 não é uma razão, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque o que é razão? É a comparação entre duas grandezas, certo? Quando você atribui o valor nulo, o zero, para uma determinada grandeza, e aí você atribui a esse mesmo, né, essa mesma comparação, o valor de 100, que é o que você escreveu ali no chat, fica incoerente. Vamos pensar nos doces do Carlos, que é um exemplo excelente, perfeito. Olha, você não tem nenhum doce, mas você comeu 100? Então, veja que é muito mais do que a gente entender matemática, é ir pela percepção do raciocínio lógico, né? Se eu não tenho nenhum doce, como é que eu vou ter comido 100? Então, não tem como a gente entender essa relação entre essas grandezas como uma razão, certo? E aí, então, estudamos a densidade demográfica, estudamos também a velocidade média e escala. São as 3 razões especiais na aula de terça da semana passada. Já na aula posterior, que a prof enviou para vocês, nós estudamos a porcentagem. Tudo bem? Então, a porcentagem também é uma razão especial, mas ela é dita mais do que razão especial. Sabe por quê? Porque a porcentagem, no número de baixo, lá no denominador da fração, é obrigatório que a gente tenha sempre o valor 100, né? Por isso chama por 100, porcentagem, porque o valor é fixo, é sempre 100. Isso mesmo. A porcentagem é legal, Carlos? A Ana já deu um exemplo, 30% de 90. Então, é como se eu estivesse comparando, certo? Essas razões. O 30% e a quanto vale 30% dentro do 90? Se eu tenho 90, 30% é qual grandeza? A ideia seria essa. Tudo bem? E aí a gente saiu, então, da razão e a gente, olha, agora eu vou pôr aqui para vocês, então, o que a gente viu aí em uma das aulas. Acho que dá para ver aqui, a proporção,
certo? Então, nós finalizamos a semana passada estudando um pouquinho dessa proporção, ok? Vamos entender o que é proporção? Isso, Nicolas, a mesma coisa, 50% de 120 também seria uma razão especial, né? A porcentagem. A proporção nada mais é do que uma igualdade entre essas duas grandezas, tá? Então, vamos fazer assim, ó, vamos olhar o quadro da prof. Você tem lá uma primeira grandeza, tá? Determinada aqui. Então, qualquer coisa em cima, qualquer coisa embaixo. E aí, eu tô te dando uma outra grandeza, determinada aqui do outro lado, ó. Qualquer coisa em cima, qualquer coisa embaixo. Uma relação, uma razão. Dei duas para vocês. Quando eu afirmo que elas são iguais, eu crio, então, uma proporção. Certo? Vamos ver se tem alguém com dúvida. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima? Não. Ana, razão não é fração, né? Quando a gente faz divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, a gente está trabalhando uma adição de números fracionários. Aí envolve o mínimo múltiplo comum. Não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui, certo? O que a gente está estudando aqui nada mais é do que comparar 4 grandezas. Vamos pensar assim? Então, você tem uma grandeza já determinada na primeira razão, com relação à grandeza de cima, e a gente viu, inclusive, em aula, queridos alunos, que cada um desses dois recebe um nome, né? Assim como no cálculo da porcentagem também não, Ana. No cálculo da porcentagem, você tem lá uma multiplicação, não uma adição. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, lá na porcentagem a gente chama de ciclo. Ok? Então, a gente faz um ciclo, mas nem é dividir pelo de baixo, nem é multiplicar pelo de cima. A gente pode voltar já para a gente ver isso, para ficar bem claro para todo mundo, tá bom? Então, ok, a gente viu, assim como na adição, né, na multiplicação, que é mais fácil, na divisão também, tem os elementos, não tem? Divisor, dividendo, quociente, o resto. Lá na potência, expoente, base, não foi assim que a gente aprendeu? Aqui a gente também tem na razão os elementos. Então, vamos pegar um elemento qualquer aqui, ó. Vou usar aqui o quadro da prof e eu vou colocar 4 sextos. Então, quer dizer que de 6, eu tenho razão 4, certo? Esse númerozinho de baixo, ele chama consequente. É um nome bem chatinho de falar, mas é o elemento que determina que isso é uma razão. O númerozinho de cima se chama antecedente. Certo? Então, o consequente e o antecedente. Até aqui, tranquilo. Aí, nós vimos, com a ajuda da nossa apostila, do nosso material didático, que a proporção nada mais é do que a relação, a comparação entre duas razões. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, eu vou pegar um lápis, porque eu não vou riscar aqui a minha apostila de caneta, tá? Não sei se vai haver necessidade de devolução desse material depois, mas vamos lá, achei um lápis aqui. Olha só, vamos entender. A gente tem aqui 2 triângulos, perfeito? Vocês viram? Não sei se na apostila de vocês está assim, mas na minha, ó, ficou faltando um Gzinho aí. Na de vocês também ficou faltando? Então, se tiver faltando, arruma para mim, tá bom? Coloca um Gzinho aí que tá errado a digitação da apostila. Bom, então a gente tem aqui os 2 triângulos, certo? E a nossa apostila diz assim, olha, com relação à altura, então vamos pegar a altura aqui, ó. Passei aqui um lapisinho na altura do primeiro triângulo. Eu sei que tem 2 unidades. Vamos ver a relação que existe com a altura do segundo triângulo? Do segundo triângulo. Então, tá aqui, ó. 4 unidades. Foi proporcional à base? Então, espera. Prof, o que você quer dizer com foi proporcional à base? Vamos entender o seguinte, olha. A gente cresceu a altura do triângulo em 2 unidades. 1, 2. Será que quando eu desenhei o segundo triângulo, eu também cresci proporcionalmente? Eu dobrei a informação? Vamos ver se isso aconteceu? Então, aqui na minha base, ó, do primeiro triângulo, eu tenho 3 unidades. Tá dando para ver, gente, o que a prof está fazendo? Vocês me orientam, que às vezes a gente fica aqui sem saber se vocês estão acompanhando. Só escreve aí, sim, sim, tá? Ai, que bom, belezinha. Então, olha, a gente tem aqui o primeiro triângulo, né? E a minha base tem 3 unidades. Se nós percebemos que na altura eu dobrei, eu escrevi 2 a mais, então vocês concordam comigo que para eu ter uma proporção, ou seja, uma igualdade entre essas 2 razões,
eu vou ter que dobrar a base do meu outro triângulo. E isso aconteceu? Quanto é 3 vezes 2? É 6. Olha lá. Então, eu dobrei, eu escrevi 1, 2, mais 3 unidades. Então, dessa forma, eu afirmo que esses desenhos, eles são proporcionais. Porque à medida que eu crescia a altura em dobro, eu também cresci a base no dobro, certo? Então, vamos pegar aqui um próximo. E aí vem a nossa apostila, a gente já estudou em aula, aqui, ó, e diz exatamente o que a prof está falando. Proporção é a igualdade entre duas razões. Então, quando eu tenho uma relação entre as grandezas, e eu percebo que essas relações são iguais, eu criei uma proporção. Então, se a altura, aqui no exemplo, eu dobrei, a base eu também tenho que dobrar. Ok, são proporcionais. Eu aumentei de mesma forma, tá bom? Então, ele vem com o exemplo 2 aqui, a gente já estudou em aula, né? Agora com relação a um retângulo, certo? E aí a gente, então, dá uma finalizada nessa parte que vai trabalhar um pouquinho o quê? As proporções. Carlos, agora vamos ver se eu consigo entender a sua dúvida, né? Se a prof, porque às vezes a gente explica e o outro é que não entende, né? Então, vamos ver se a prof está entendendo. Vou pegar aqui, ó, só a título de explicação, esse carinha que tá aqui, tá? A letrinha C do exercício, pode ser? Eu tô na página 135, tá bom? É um exercício que a gente fez numa das videoaulas, os outros ficaram aí de desafio, né? Para quem gostasse, quisesse fazer. Se tiver dúvida também, a gente vai poder tirar. Então, as informações, já ligo, Carlos. Então, ó, as informações é 1, 3, 1, 6, 3 e 18. Ok. Então, gente, vamos fazer assim, então? Como vocês são mais velhos, eu tenho bastante dificuldade de ligar o microfone para o pessoal pequenininho, porque eles falam todos ao mesmo tempo e a gente não entende. Então, vamos fazer assim? Na aula do 7º ano, a prof deixa ligado o microfone? E aí a gente se organiza para conversar, para não tumultuar e atrapalhar o pessoal? Pode ser? Aí pronto, quem tem dúvida a gente vai conversando como se realmente a gente estivesse, né, fazendo uma aula lá no colégio. Então, perfeito, ó. Agora tá todo mundo com o microfone ligado e à medida que vocês quiserem perguntar, questionar, tirar dúvida, a gente escreve ali no chat. Prof, vou falar, vamos combinar? Aí a gente se organiza e eu fico esperando o comunicado de vocês então, tá bom? Vou só finalizar porque eu sei que o Carlos tem uma perguntinha. Ah, só que vocês têm que abaixar um pouquinho que tá dando retorno. Eu tô ouvindo a minha voz, gente. Aí, agora deu certinho. Então, vamos lá. Só um pouquinho, Carlos, deixa eu só... Minha voz tá muito ruim. Ah, tá bom, Eduarda, bem, sem problema. Mas se você tiver dúvida, Duda, escreve para a prof no chat, tá? Não deixe de tirar dúvida, por favor, tá bom? Então, só finalizando para o Carlos poder fazer ali a observação dele, a gente tem aqui, ó, essas 4 informações, essas 4 grandezas. E o exercício está dizendo assim, 7º A e 7º B. Nesta ordem, esses números são proporcionais? Bom, então vamos dar uma olhada. Nessa ordem, a gente tem 1 para 6, tem que ser igual a 3 para 18. E a gente já viu ainda nessa aula de proporção, lá da semana passada, certo? Que a gente tem um modo certo de fazer a leitura, não é mesmo? A gente faz a leitura. 1 está para 6, assim como 3 está para 18. Significa que à medida que eu cresci a minha primeira informação, ou diminuir, né? Eu também posso aumentar ou diminuir. Eu faço a mesma coisa com o número de baixo aqui, mas vamos ver se deu certo, se isso é uma proporção. Nesse caso, vejam vocês que eu não tenho um sinal de vezes aqui. Então, eu não posso simplesmente multiplicar. O que é que eu tenho que descobrir? Um número, certo? Que eu consiga fazer o 1 virar 3. E um outro número que eu consiga fazer o 6 virar 18. É possível. A gente sabe que 3 e 18 estão na mesma tabuada, certo? Então, vamos pensar assim, ó, se eu fizer 1 vezes 3, deu 3? Deu, perfeito. Agora, eu vou usar esse mesmo valor vezes 3 para fazer na grandeza que eu tenho embaixo no meu consequente. Então, ficaria 6 vezes 3, 18. Ah, eu já descobri que esses números são proporcionais. Então, se eu tivesse, só para a gente entender, se eu tivesse um desenho aqui, ó, tá? Então, eu tenho uma unidadezinha de triângulo para 6 de comprimento. Então, desenhei aqui o meu primeiro triângulo,
certo? Com relação a essas informações, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Como é que esse meu primeiro desenho será proporcional ao segundo desenho? Porque eu tenho que triplicar a informação. Perceberam agora? Então, para ser proporcional, onde eu tenho uma unidade, eu tenho que fazer 3 unidades. Então, pronto, a minha altura está aqui. E agora, ó, vale 18. Então, eu tinha 6, tem que ser 6, 12, 18. Ah, agora sim. Então, esses dois triângulos são proporcionais. Será que ficou mais interessante da gente entender agora? Se está tendo reforço online, vai ter reforço online, é a professora Vanessa, Carol, que vai dar para vocês. Ela entrou em contato comigo perguntando, só um pouquinho, Carlos, perguntando se eu tinha algum conteúdo específico. Né? Eu sei que a semana de vocês de reforço já começa, eu já vou passar para ela, a gente tem uma conversinha hoje, eu e a Vanessa, mas é ela que vai auxiliar vocês, tá bom? Então, Carlos, se todos podem assistir, eu acredito que sim, Ana. Queria que... Ah, Gabriel, mas você pode falar comigo a qualquer momento, tá bom? Gabriel, a gente pode até fazer o seguinte, ó, vamos combinar aqui com o 7º ano, que eu sei que vocês são mais maduros, a gente pode fazer assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, e a professora tiver ali um tempo disponível, até porque vocês sabem que eu dou aula para os pequenos à tarde, mandem na Iônica e a gente faz uma aula, uma tira dúvidas live. Pode ser também, não tem problema, né? A gente abre ali um momentinho rapidinho. Eu tenho o WhatsApp da prof? Eduarda, não sei não, hein? Vamos ver isso aí. Então, tá bom. Olha só, esse pedacinho eu acredito que ficou claro. Agora eu vou para a pergunta do Carlos para a gente poder dar sequência, que a gente ainda tem uma aula para fazer hoje. Vai lá, Carlos. Pode perguntar. Tá escutando, prof? Tô ouvindo sim. Tá. A minha dúvida mesmo era sobre a multiplicação da fração em forma de, bem dizer, cruzamento, né? Que se dava para fazer assim também. Ali você mostrou multiplicando os dois para dar a outra fração. Carlos, entendi o que você quer saber. Entendi, ufa. É a prof que estava meio lenta, é muito cedo. Ai, meu Deus, eu entendi. Então, o Carlos está dizendo assim, olha, vamos supor que a gente tenha esse mesmo exemplo da letrinha C, tá? Então, a gente tinha lá um sexto, é igual, veja que nós estamos estudando proporção, então aqui no meio tem que ser um igual, certo? Porque proporção é uma igualdade entre duas razões, perfeito. E você tem lá 3, 18. O Carlos está dizendo assim, prof, se eu multiplicar em x, em cruz, então assim, ó, esse com esse, veja aí, Duda, dá para ver? E esse com esse, ó. Maria ajuda a prof aí também, tá? A Isa também, a Letícia. Eu também consigo provar que essas duas razões são proporção? Ah, Carlos, eu acho que agora eu entendi. Então, o conteúdo que o Carlos está utilizando, ele está um pouquinho para frente na apostila. Veja, Carlos, que nesse momento, na página 135, a gente ainda não tinha aprendido isso, tá bom? Então, não podia usar, né? A gente não sabia, não dava para usar. Agora que a gente avançou os nossos estudos, entrando na página 136, pega aí para mim, 7º ano. Só um pouquinho, tá, Ana? Deixa eu só finalizar ali a ideia do Carlos. Eu posso explicar o porquê que é nessa ordem? Porque a gente tem isso no enunciado, Ana. Está escrito lá, 1, 6, 3, 18. Então, no próprio enunciado, Ana Clara, a questão traz isso, né? Nessa ordem, considere esses números como uma proporção. Então, se são nessa ordem, a gente tem que escrever as razões nessa ordem, ok? Já na página 136, pessoal, a gente tem a propriedade fundamental da proporção. Essa propriedade, o que é propriedade, prof? Vamos partir daí o nosso conhecimento. Propriedade é aquilo que é próprio da operação. Tudo bem? Então, o que é próprio da operação? O que é próprio da porcentagem? Desculpe, da proporção. Falei porcentagem, mas queria dizer proporção. Então, próprio da proporção é o seguinte, é quando a gente consegue aplicar uma informação, uma determinada resolução, e isso vale para todos, é unânime, sem exceção.
Então, já na página 136, Carlos, aí você tem toda a razão. Então, a página 136 diz assim, olha, essas informações, vamos por aqui, essas informaçõezinhas aqui, ó, que eu circulei de laranja, quem são? São os meios, tá? A gente diz que são os meios, são os elementos, assim como tem quociente, resto, base, expoente, na proporção a gente também tem essa informação. Já os outros, que eu vou fazer aqui de azul mesmo, são os extremos, ok? Perfeito, são os extremos. Então, vem a proporção e diz assim, pessoal, olha, todas as vezes que você quiser provar que é uma proporção, que existe uma relação de igualdade entre essas duas grandezas, você pode aplicar, então, a propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte, a multiplicação dos meios deve ser igual à multiplicação dos extremos. E aí a gente cai, então, na dúvida do Carlos, que não era dúvida, né, Carlos? Era praticamente uma afirmação daquilo que a gente estudou ali um pouquinho mais para frente. Então, vamos provar que isso aqui é uma proporção usando a propriedade fundamental, e a propriedade diz assim, ó, multiplica em cruz. Então, 1 vezes 8, desculpe, 18. 1 vezes 18 é igual, vejam que a gente está falando de igualdade, então o sinal de igual permanece, tem que ser igual à multiplicação dos extremos de 6 vezes 3. Olha aí, e a gente consegue, então, provar que são proporcionais, porque 1 vezes 18 é 18, e 6 vezes 3 também é 18. Pois não? Eu tenho um negócio ali que você falou que o 1 e 18, ele é meio. Na verdade, aqui na apostila diz que é extremo. E o 6 e o 3 que é meio. Ah, é verdade, Carlos, você tem razão, a prof confundiu. Eu troquei. Extremo, você tem toda a razão. Vamos inverter. Meios. Vou até fazer de azul e de laranja para permanecer carnaval aqui, ó. Extremos. Bom, são só nomes, porque se a gente for parar para pensar mesmo, Carlos, e sétimo ano A e B, como a gente tem uma igualdade, tanto faz quem é quem, percebe? Assim como a gente tinha lá na equação o primeiro e o segundo membro, e era independente de quem eu isolasse o x, não é verdade? Se o x ficasse isolado no primeiro ou no segundo membro, a gente obtinha o mesmo valor. Então, aqui é mais uma questão formal da matemática de dar nome, porque a ideia é uma só, é aplicar o teorema, essa propriedade, né, da proporção, explicando que a multiplicação em cruz, e vocês vão ver que ao longo dos nossos exercícios, a gente nem vai falar meio e extremo mais, a gente vai falar multiplica em cruz. Aí você já vai saber que é para fazer o de cima com o de baixo, e depois o lá da pontinha com o outro da pontinha aqui, tá bom? Perfeito? Porque eles são meios extremos, Maria, porque foi um nome que a matemática resolveu dar, alguém que resolveu estudar a proporção que criou esse nome. É como se a gente perguntasse assim, ó, por que na potência o número maior chama base? A gente não sabe, não tem uma explicação lógica para isso, né? É mais uma questão de nomenclatura, é só um nomezinho que a gente dá para separar, então, os elementos ali da razão, ok? Então, estudamos, voltamos, tiramos a dúvida do Carlos. Na sequência da sua apostila, você está na página 137, certo? Nessa página você tem resolução de problemas que envolvem proporção. Essa aula a gente já viu, né? Foi uma aula de ontem, não foi isso? Na segunda-feira, para os 2 sétimos, deu bem tranquilo. A gente já fazia coisas do 7º ano fundamental 1 só porque está mais complexo. Eu não entendi, Ana, mas tudo bem. Se vocês lá no Fundamental 1 já faziam coisas... Ah, já, agora eu acho que eu entendi. Quando a gente estudava, quando era pequeno, a gente já fazia, tinha ideia dessa matemática, mas agora é mais aprimorado, é isso, né, que você quer dizer? Você tem razão sim, é que agora envolve aquela parte abstrata que a gente vem conversando, né, números que a gente não consegue ver, não é verdade? Mas que são substituídos pelas letrinhas. Então, perfeito. Estudamos ontem esses probleminhas, resolvemos lá com a prof no YouTube, né? E agora a gente está entrando, então, no conteúdo da aula de hoje, tá? Lá na página 139, pessoal, pega para mim, por favor. Todo mundo conseguiu aí? 139, isso. Deixa a prof mandar aqui, ó, que já
Já ajuda. Às vezes o som da prof também não tá muito bom aqui, a gente já digita ali no chat, fica mais fácil. Deu certo? Então, ok. Vamos subir o meu quadro aqui. Na página 139, você tem a seguinte informação. Pode pegar o seu marca-texto, a sua régua, o seu lápis, aí, a sua caneta, faz uma nuvem, se tiver apaixonado, já faz um coração aí, mas isso tem que ficar destacado, tá? Sabe por quê? Porque é justamente isso que vai resolver os problemas que virão depois, tá bom? Então, grandezas diretamente proporcionais. E é claro, pessoal do 7º ano, que a nossa apostila aqui começa falando de um exemplo, dando uma situação, certo? Então, ela vai dizer assim, ó, exemplo 1, a prof vai dar uma lida no exemplo e eu vou explicar o que esse exemplo quer dizer para a gente. Se vocês tiverem ainda interesse, a prof gravou para vocês uma videoaula lá no estúdio do colégio e ela já está disponível no canal do YouTube do colégio, tá? Lá no Colégio Integração, que vai falar de uma maneira visual o que é essa grandeza. Então, a prof fez uma aula, assim, um aulão, tá? Desse conteúdo semanal, que já está no YouTube do colégio. Aqui a gente vai fazendo aos poucos, né, passo a passo, mas lá tem uma revisão geral, certo? Então, vamos para o exemplo número 1. Na receita de arroz, utilizam-se 2 xícaras dele para servir 4 pessoas. Então, peraí, quanto tempo é? O quê, Gabriel? O que é quanto tempo, meu querido? Você está com o microfone aberto, tá? Se você quiser falar também, pode ficar à vontade. Tem que clicar, deixar amarelinho ali, né? Pra gente ouvir você, tá bom? Vamos ver. Ah, não sei, Gabriel. Não sei porque tem edição, né? Eu gravo no colégio, eles editam com aquela abertura, colocam os links ali, a prof deixou um joguinho ali para vocês, uma sugestão, um vídeo, tá? Mas aí tem que dar uma entradinha lá que eu sei que já está disponível sim. Eu gravei semana passada para aparecer essa semana. Então, essa semana eu gravo de novo para aparecer semana que vem, tá bom? Tá no YouTube, Nicolas, tá no YouTube do colégio, na playlist lá de vocês. Pode falar, quem tem pergunta? Você vai mandar... Pois não? Você vai mandar as aulas gravadas sobre essas coisas lá na Iônica, que você sempre grava? Ou não? Essa daqui, essa aula? Sobre essas coisas que você vai postar na Iônica, uma aula de você falando sobre isso? Então, a gente vai voltar a trabalhar como no segundo bimestre. A prof vai gravando as aulas e vai postando, tanto na Iônica como no Clipe Escola, tá? Na Iônica, ela vai entrar no horário, aquele que a gente já tinha conversado um pouquinho antes de entrar ali, né? No horário que a gente tinha a aula lá no colégio, só para uma questão de organização da agenda da Iônica, mas já no Clipe Escola está disponível às 7 da manhã. Se você quiser madrugar aí para assistir matemática, tá bom. Eu sei que eu enlouqueci, mas vai estar lá disponível para vocês, tá legal? Tá bom, professor. Então, exagerei, né? Tá bom. Desculpa. Olha só, então vamos voltar aqui no nosso exemplo número 1, 7º ano. A gente está falando da receita de arroz, correto? Então vamos pensar, olha o que está acontecendo. Eu tenho olha as grandezas aparecendo. Eu tenho 2 xícaras de arroz que servem 4 pessoas. Concordo? É o que está lá no enunciado. Então, o que é uma grandeza diretamente? Diretamente significa que elas acontecem no mesmo sentido. Aí você vai olhar para mim e vai falar, do que você está falando? Então, vamos pensar assim, olha. Se eu quiser servir 8 pessoas, quantas xícaras de arroz eu tenho que fazer? Mais ou menos do que 2? Respondam aí para mim. Mais, não é isso? Então, ok. Sofia também madrugou, Sofia? Mais. Então, vejam que conforme, olha as mãozinhas da prof aqui. Conforme eu cresço a quantidade que eu estou fazendo de arroz, eu também vou crescer a quantidade de pessoas que eu vou servir. Por isso a gente diz que as grandezas são diretamente, porque elas crescem, ao mesmo tempo. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês no quadro como é que isso funciona, tá? Então, vamos pensar assim, passar um traço aqui, eu acho que vai ficar isso, elas crescem, elas vão juntas, Ana. Perfeito essa resolução. Então, presta atenção aqui no quadro da prof. A gente tem 2 xícaras de arroz, servem 4 pessoas, certo? Como a gente está falando em grandezas diretamente, se eu quiser fazer 4 xícaras de arroz, vão servir
8 pessoas. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Se eu vou dar um passo... Se eu dou um passo, você também dá. Só que cuidado com essa explicação, Ana, porque esse passo tem que ser para frente, né? Não adianta eu dar um passo para frente, você dá o mesmo passo, só que para trás ou para o lado, porque aí as grandezas não são diretas, tá bom? Então, vamos só entender aqui a historinha do arroz, porque o exemplo é bem bacana, gente, que a apostila traz. Pensa assim, ó, para onde que está o meu maior número? O meu maior número não é o 4? Então, eu vou apontar para ele. Apontei. E aqui, na outra razão, aonde está o meu maior número? Embaixo, o 8. Então, veja o sentido das minhas flechas. São os mesmos. Perceberam? Então, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais, porque à medida que eu cresço uma, eu também cresço a outra. Mesmo a prof fazendo o movimento de crescer para cima, as setas da matemática indicam o maior valor, que está embaixo. Né? Talvez a hora que a gente faz aí o movimento com a mão, a gente confunde um pouquinho, mas dá para entender, tá? Dá para ficar... Gente, se eu aprendi, vocês também aprendem, fica tranquilo, tá bom? Então, elas crescem na mesma direção, perfeito, Ana. Vamos fazer ao contrário? Eu não quero servir 4 pessoas, eu sou um casal, é eu e o meu marido. Então, vamos fazer o seguinte, 2 pessoas, quantas xícaras de arroz eu tenho que fazer? Digita aí para mim, uma xícara. Perfeito, né? Bom, isso é equivalente àquela informação inicial do exercício. 2 para 4. Então, vamos pensar assim, ó. Se eu tenho 2 xícaras, fazem 4, uma xícara vai fazer 2. Também é diretamente proporcional. Só que agora, o menor valor está crescendo aonde? Em cima. Então, eu tanto posso ter uma grandeza diretamente proporcional aumentando, como eu posso ter uma grandeza diretamente proporcional diminuindo, que é o caso da xícara do arroz ali. Ficou claro, gente, esse daqui para vocês? Podem responder aí via microfone também, não tem problema, tá bom? Sim? E é bacaninha quando a gente entende. Carlos, não entendeu? Então, vamos de novo. Carlos, ó, grandezas diretamente proporcionais. Gente, acho que está dando interferência no microfone ali, vai atrapalhar o pessoal. Se tiver alguém... Aí, agora melhorou, obrigada. Então, vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais são as informações que a gente compara, mas que elas crescem ou diminuem no mesmo sentido. Então, vamos de novo. 2 xícaras de arroz servem 4 pessoas. 4 xícaras de arroz vão servir 8 pessoas. Então, eu aumentei a quantidade de xícara de arroz, eu aumentei as pessoas que eu consigo servir. Ok? Ok. Então, até aqui deu tudo certo. Legal. Ah, tranquilo, Gabriel. Sem problema aí com o microfone. Só para a gente, né, se organizar aqui. Bem sussa. Agora, vamos fazer o contrário? Eu não vou fazer para 4 pessoas, eu vou diminuir. Certo? Então, ó, eu sei que 2 faz 4, serve 4 pessoas. Uma vai servir 2. Então, eu diminuí uma e diminuir a outra também, a outra grandeza, o arroz e a quantidade de pessoas. Então, são diretamente proporcionais, certo? E aí, eu preciso que vocês façam o seguinte agora na apostila. Dá uma grifada para mim no box, nesse aqui, ó. Nesse que a Yane vai falar para mim que é rosa. E eu vou falar que é roxo. Isso aqui é um roxo, gente. Grifa aí para mim esse destaque aqui, então, ó. Faz uns riscos aí, só para isso ficar claro, tá bom? Ana tem uma pergunta ali, me explica por que é 2 para 4, quer dizer 2 para 4. Porque senão a gente não está falando de razão, a gente está falando de fração. Certo, Ana? Então, a gente tem 2 quartos, essa é uma notação fracionária. Eu tenho 1 inteiro dividido em 4 partes, e eu peguei só 2, fração, 2 quartos. Como a gente está comparando, não dá para usar a mesma fala. Não dá para falar 2 quartos, eu tenho 2 para 4. Roxito, então, tá bom? 2 para 4, ou seja, a cada 4, eu faço 2 xícaras. Cada 4 pessoas, 2 xícaras de arroz. A cada 4 pessoas, 2 xícaras de arroz. Não dá para eu pegar 4 pessoas inteiras, dividir cada uma, você entendeu? São informações, embora a forma de escrever seja a mesma, são informações diferentes, certo? São conteúdos diferentes. Então, legal, show. Apaguei meu quadro aqui, que é muito bom esse quadro, gente, não faz um pó.
Apaguei. E vamos lá para aquilo que está no box roxito, então. Grandezas que variam na razão direta, ou seja, vamos entender, sétimo ano, quando elas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo, são ditas grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, ok? Ok. Aí, na sequência, no box ainda vem assim. Assim, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Gente, beleza, isso aí a gente acabou de ver, vocês disseram para mim que tinha entendido. Aumentei o arroz, aumentei as pessoas. Perfeito. No mesmo caso, também vai acontecer quando eu diminuir a quantidade de arroz, eu vou servir menos pessoa, né? Você concorda comigo? Não tem como, né? A gente comendo a mesma quantidade. É claro que a gente tem que ter algumas informações fixas. Você não vai falar assim, eu vou diminuir a quantidade de arroz, mas agora você vai poder comer 2 grãos. Essa ideia não serve aqui para matemática. A gente sempre permanece ali com uma linearidade, certo? Com um elemento fixo. Se essa aula já está postada, não, essa aula está sendo gravada para eu mandar, Maria, lá para o pessoal da edição do colégio, para o colégio editar, colocar aquele logo, aquela musiquinha, e depois enviar para a gente via YouTube, tá bom? Não as da terça? Qual terça, mulher? Está faltando espanholito. Ai, para, Nicolás, vamos prestar atenção aqui na pro. Eu não entendi, Maria. Já está postada as aulas de hoje? Então, para o sétimo ano A, a gente tem uma aula aqui agora para o sétimo ano A, tá bom? Uma aula que é agora, certo? E aí, na sequência, vai ser liberada a segunda aula. Para o sétimo ano B, tá tranquilo. Vocês vão estar sucem, tá bom? Sétimo B, vocês assistem essa aula e beijo. E aí, já amanhã vai uma aula, então, para o sétimo ano B, tá legal? Né, lá de sexta, porque a gente fez aí esse remanejamento. Perfeito? Perfeito. Mas todo mundo, no final da semana, vai assistir ali as 5 aulas da Pro. Legal? Legal. Então, vamos para o segundo exemplo, gente, ó. Vamos dar uma acelerada aí, senão a gente fica conversando e o foco que é a nossa aula, a gente se perde. Segundo exemplo. Acompanhem comigo aí, por favor, tá bom? Sabe-se que 4 caminhões transportam juntos 600 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esses serão transportados com 7.200 metros cúbicos de areia? Então, dá uma olhada aqui no meu quadro, pessoal. Vamos ver o que está acontecendo nesse exemplo? Pensa aqui comigo, ó. Quantos caminhões? 4 caminhões. Então, eu vou anotar aqui, ó, caminhões. Tudo bem? Essa é uma grandeza, a quantidade de caminhões. E a outra grandeza é quem? Areia. Certo? Ok? Ok. Quanto de areia? A nossa apostila diz que são 600. Tudo bem até aqui? Vão acompanhando, porque é isso, que susto. Ai, desculpa, Maria. Maria não, é Eduardo. Ó, presta atenção em mim, então. Esse aqui é que vai resolver os exercícios que vocês terão aí para fazer, tá? Então, ó, fica atento. Legal. A pergunta do exemplo é assim, ó, quantos caminhões? Você sabe? Eu não sei, então eu vou chamar de X. Essa é a minha incógnita, certo? E aí, cuidado, Davi, porque aqui a gente está criando uma proporção. Então, a gente deve resolver este exemplo como uma proporção, tá? Então, ó, 4 caminhões, 600 metros cúbicos de areia. X caminhões, 7.200 metros cúbicos de areia. Olha o que vocês deverão fazer para resolver o exercício. Prestem atenção em mim agora. O que está acontecendo com a areia? Aumentou? Aumentou. Então, setinha para baixo. Por que para baixo, prof, se aumentou? Porque o maior número está embaixo. Perfeito? Então, ó, aumentou. Gente, se eu tenho mais areia, vocês concordam que eu vou precisar do quê? De mais caminhão? Lógico, eu tenho muito mais areia para carregar, eu vou precisar de muito mais caminhão para transportar essa areia. E aí significa que eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Cresceu, então, a quantidade de areia, vai ter que crescer a quantidade de caminhão para transportar, certo? Agora vamos para a resolução deste exercício. A resolução se dá por meio de proporção. Então, a gente vai escrever 4 está para X, olha lá, assim como 600 está para 7.200.
Perfeito? Como as grandezas são diretamente, basta aplicar o teorema fundamental, que é a multiplicação em cruz. Lembra, Carlos? Né? Então, ó, multiplicação em cruz. X vezes 600, 600x, igual, ó o sinal de igual, a prof repetindo lá, né? Ele tem que aparecer, porque é uma igualdade. Ah, legal, Maria, que bom, fico bem feliz. Ó, agora, 4 vezes 7.500, então vamos fazer 4 vezes 7.500, então 600x é igual. 4 vezes 2 é 8, e 4 vezes 7 é 28. E vamos pôr os dois zeros no final. Perfeito? Perfeito. O que é isso, gente? Equação. Nesta equação, viu como que todo o nosso aprendizado desse ano vai girar em torno da equação aí, a partir do segundo bimestre? Tem que isolar o x, não foi assim que a gente aprendeu? Então, x é igual a 28.800 divididos por 600, né? Tá multiplicando, ele passou dividindo. Como a gente tem os zeros no final, ó, dá para cortar, certo? Ok, então a gente cancelou. Agora eu tenho que dividir 288 por 6. Vamos fazer a divisão? 28 na tabuada não dá, vai ser 4, né? Que é 24, sobra 4, abaixo 8, 48. Lá na tabuada, quanto será? Diz aí para mim. 8. Então, ok. X é igual a 48. Perfeito? É isso? É isso. O X é por causa que a gente não sabe a quantidade de caminhões para transportar toda a areia. Perfeito, Rodrigo. Sim, é isso mesmo. A Maria já me ajudou na resposta. Sim. Então, ou seja, quantos caminhões são necessários para a gente transportar essa quantidade aqui, ó? E não tá aqui, essa quantidade, 7.200. 48. Então, vejam que trabalhar a proporção resolve a situação do dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Então, a gente viu aqui, ó, que as flechinhas, vou pôr aqui, ó, cresceram no mesmo sentido, na mesma direção, tá bom? Então, finalizado esse exercício, vira a página da apostila aí, queridos. Por favor. Grandezas inversamente proporcionais. Davi, fica atento na prof. Inversamente proporcionais. O que será inversamente proporcionais? Ah, espera aí, 7A e 7B. Se a gente entendeu que diretamente elas vão aumentar ou vão diminuir no mesmo sentido, o que é que vai acontecer agora com a inversamente? Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Ou o contrário também funciona, né? Uma vai diminuir e a outra grandeza vai ser aumentada, vai ser maior. Certo? Certo. Então, exemplo 1. Acompanha a leitura comigo, grifa o título também, faz aí um destaque, tá? No exemplo 1 está escrito assim. Em seu aniversário, Ana Laura ganhou de sua mãe um livro de aventura de 360 páginas. Com o intuito de dividir o livro, a leitura do livro, em uma determinada quantidade de páginas por dia. Então, olha só, a Ana pensou o seguinte, o meu livro tem 360 páginas. Cada dia eu leio uma quantidade de páginas para poder terminar o livro, né? Ana Laura elaborou uma tabela para verificar quantas páginas por dia ela tinha que ler. Então, foi o seguinte, ó. Números, ó, páginas por dia, 5. Quantidade de dias, 72. Páginas por dia, 8. Quantidade de dias, 45. Então, vamos entender essa tabela, tá bom? Vamos entender. Ela diz assim, ó. Se eu ler 5 páginas por dia, eu termino o livro em 72 dias, certo? Se eu ler... Gente, para de escrever um pouquinho no chat, presta atenção na prof, senão vai ficar difícil de entender isso daqui, tá bom? Porque ele tem uma outra técnica para resolução. Páginas por dia, 8. Então, vejam que o que aconteceu? Eram 5, foi para 8, aumentou, não é? Não foi assim que aconteceu? Aumentou as páginas por dia. O que aconteceu com os dias? O livro vai durar mais dia ou vai durar menos dia? Diminuiu 45 dias. Então, se eu antes lia 5 páginas e demorava 72 dias, agora eu estou aumentando as páginas. Eu tenho 8 páginas e vai durar menos dias, 45 dias. Viu aí como a gente tem uma inversão das grandezas? Aumentei as páginas, porém diminuí a quantidade de dias.
E assim a tabela vai até o final, né? Com essa relação de aumenta a página, diminui o dia, aumenta a página, diminui o dia. Perfeito? Perfeito. Já no finalzinho, ó, dá uma olhadinha aqui, que é aqui que eu preciso que vocês entendam agora, tá bom? O número 360 é uma constante de proporcionalidade. Grifa para mim. Por que a gente está afirmando que 360 é uma constante? Bom, constante é porque não muda, tá? É fixo. E por que é de proporcionalidade? Porque eu estou fazendo a proporção entre dias e quantidade de páginas. Então, vejam vocês que tem que ter uma linearidade. Lembra? A prof conversou agora há pouco com vocês, quando a gente viu as grandezas diretas, tá bom? Então, constante de proporcionalidade é porque o livro é aquele. Ai, prof, mas se eu tiver mais uma página... Não, não tem mais uma página. O livro tem 360. Então, é com essa informação que você vai ter que trabalhar. Se você quer ler mais página e demorar menos tempo, ou se você quer ler pouquinho e ler o livro o ano todo, aí fica a seu critério, tá bom? Gente, olha o chat. Vamos tomar cuidado com as informações desnecessárias no chat? Vamos prestar atenção na aula? Ok. Box Rochito. Grifa aí para mim, então. Destaca Rochito para mim. Aqui, aqui, aqui e aqui. Destacou, Rochito? Perfeito. Olha o que está escrito no box. Grandezas que variam na razão inversa. Vamos voltar ao 7º ano A e B. Quando uma aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta, são ditas razões inversamente proporcionais. Ok? Ok. Vamos para o exemplo número 2, então. Um automóvel, vou pegar o meu quadro aqui para vocês entenderem. Um automóvel leva 8 horas. Qual é a grandeza? Qual que é a grandeza? Horas. Então, vamos pôr um H, tá? 8 horas. Para fazer um percurso com velocidade média de 55 km por hora, qual é a outra grandeza? Aí você vai me perguntar, ai, prof, precisa ficar anotando as grandezas? Com certeza tem que anotar, tá? Porque a gente vai ainda aprofundar mais os estudos e essas informações serão de extrema necessidade. Então, velocidade média, 8 horas, para eu andar uma determinada distância em 55 quilômetros, lá com o marcador do carro. Perfeito. Qual deve ser a velocidade média? Peraí, a minha pergunta é sobre qual grandeza? Sobre a velocidade? Então, eu não sei. Qual deve ser essa velocidade? O V? Perfeito, velocidade, Davi. Então, X. Estou querendo saber. Desse automóvel para fazer o mesmo percurso em 4 horas. Então, peraí, 7º A, 7º B, pessoas e pessoinhas. Presta atenção em mim aqui. 8 horas andando a 55 quilômetros. O que aconteceu com a minha hora? Diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Eu estou indo bem mais rápido agora, percebem? Eu vou chegar mais rápido. Então, olha o que acontece com a minha seta. Aonde está o maior valor? Em cima, o 8 é maior do que 4. Então, eu aumentei aqui, desculpe, eu diminuí a hora, porém, eu vou aumentar a minha velocidade. Não tem como eu andar o mesmo percurso, certo? Se eu for mais devagar. Com menos tempo, inviável. Então, eu vou ter que andar muito mais rápido. Tudo bem aqui? Tudo bem. Então, vamos para a resolução, porque a partir daqui agora que a coisa fica interessante. Vejam só, como a gente tem grandezas inversamente proporcionais, porque as setas, né, elas estão em sentidos diferentes, a gente resolve a propriedade fundamental da proporção de maneira diferente, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Dessa forma. Davi, esquece aí a matemática lógica nesse momento, tá? Vamos só entender como é que a gente resolve a proporção. Eu mantenho quem está incógnita, então essa razão, ela permanece estática, não muda, ela vai ficar 55 sobre o x, que deve ser igual à inversão da minha outra razão. Então, gente, resumindo, todas as vezes que a gente tiver aí, então, uma razão, uma proporção inversamente proporcional, eu preciso inverter a fração. Perfeito, Maria Eduarda, é isso mesmo. O 4 vai ficar em cima e o 8 agora vai ficar embaixo,
certo? Então, quando a gente tem inversamente proporcional, eu preciso inverter as razões. E aí, a resolução, pessoal, eu vou deixar para vocês acompanharem o material didático de vocês, tá? Porque é a mesma. Multiplica em cruz. Então, a gente teria lá 4 vezes x deve ser igual a 8 vezes o 55, certo? E aí, para resolver, então, a gente, ó, calcula como se fosse uma equação. 8 vezes 5 é 40, 4, 40, 44. X é igual a 440 dividido por 4, né? Porque a gente tem que isolar aqui a nossa incógnita. X é igual a 110 quilômetros por hora. Então, se eu quero chegar mais rápido ao meu destino, eu vou ter que aumentar muito a minha velocidade. Ok? Sucem. Então, perfeito. Aí a gente finaliza, então, o exemplo 2. Amorecos, vou postar lá para vocês, ó, vocês têm ali a página 141, tá legal? Então, para vocês aí de atividade, é a página 141 do Pratique, certo? O exercício 26, 27 e 28, tá bom? Vocês estão com o microfone ligado, embora a nossa aula tenha passado 1 minutinho aí, não tem problema, eu só quero saber se tem alguém que ficou com dúvida na aula de hoje, para a gente conversar e esclarecer. Se não, eu, ó, encerro a aula hoje, e bom estudo para vocês. Pode falar, gente, tô ouvindo. Tchau, tchau, tchau. Acabou? Ai, que bom, fico feliz que todo mundo entendeu. Então, ó. Oi? Bom, acho que não era dúvida, né? Mas então tá bom, gente. Tchau para vocês, bom estudo e bom resto aí de terça-feira. Até mais.